a ideia é que a gente possa trocar aqui, que a gente possa conversar mesmo, é um grande bate-papo, que a gente possa trocar e conversar. Fiquem à vontade. Vou deixar agora as minhas ilustres convidadas se apresentarem. A Isabel Quelotti e a Bia Nóbrega, que eu já conheço há um bom tempo. São mulheres que são inspiradoras. Eu sempre me surpreendo com as duas. A Bia, por tudo que faz e todo o conhecimento, eu fico sempre de boca aberta. A Isabel, por toda a coragem de levar temas tão intrigantes e diferentes para o mundo corporativo e essa vontade de querer, de fato, apoiar o colaborador e o desenvolvimento do colaborador. Então, as duas sempre me encantam e eu aprendo muito e tenho certeza que todo mundo aqui vai aprender muito com elas. Obrigada, Bel, obrigada, Bia. Fiquem à vontade para se apresentar. Não sei quem vai primeiro, escolham. Primeiro, bom dia a todos vocês. Estou vendo que a gente tem aqui 16 participantes, então a todos um super bom dia. Sou Isabel Quelotti, eu sou Head da área de desenvolvimento, talentos e performance na Philip Morris. Tenho aí 16 anos de experiência em recursos humanos, sempre focados em processos de transformação, sou apaixonada por transformação e por apoiar líderes em construção de equipes de alta performance, então eu sempre trago esse lado humano, mas sempre assim, a favor, né, de uma missão corporativa, gosto muito disso. Mas importante de tudo, sou mãe de duas crianças que, enfim, me movem muito, Maria Luísa e Pedro. De certa forma, eu coloco muito tudo junto, acho difícil separar as coisas, então eles também compõem quem eu sou, assim, a minha experiência com eles, para mim, foi a mais marcante em termos de desenvolvimento humano, então não posso deixar de falar deles aqui. E eu acho que vale, né, a gente, enfim, trazer um pouco sobre o momento da Philip Morris, né? Eu acho que eu até comentei com a Adele, eu gosto muito de trazer isso até para dar uma limpada no ar, né? Porque quando a gente fala Philip Morris, as pessoas já falam, tabaco, né? Isso me soa, né? E eu acho muito importante primeiro empatizar com esse pensamento, porque eu já fui a pessoa que pensou dessa forma, né? Antes de trabalhar na Philip Morris, onde eu estou há 1 ano e meio. E trazer um ponto que eu acho que alguns de vocês na sala devem conhecer, mas nem todos, que é sobre a enorme transformação que a Philip Morris está passando, e foi isso que me engajou a entrar na organização. Ela decidiu parar de fazer cigarro. Num determinado momento, ela vai parar de fazer o cigarro tradicional, que a gente vê aí, que já existe há 100 anos, né? Quase 100 anos. Então, uma transformação absurda, ousada. Lógico que ela é uma transformação que não acontece da noite para o dia, então tem um processo aí. E a grata surpresa que eu tive, né, quando eu fui, de certa forma, convidada para esse desafio, a grata surpresa que eu tive foi entrar numa organização que de fato queria isso. Então eu vi na Philip Morris um apetite muito grande para essa transformação, o que me deixa muito motivada e muito feliz. Então a gente tem o lema aí do futuro sem fumaça, né? E a partir desse lema de futuro sem fumaça, com uma mudança de portfólio, vem outras mudanças significativas dentro da organização, cultural, de liderança, da forma como a gente se relaciona também com o ambiente externo, né? A gente, como uma empresa que tem uma legislação tão forte e que deve ser dessa forma, era muito escondidinha, ficava ali, né, para não tomar pedrada, agora ela se apresenta ao mundo, né? Então tem muita coisa bacana, eu acho que vale a pena a gente trazer isso nesse comecinho, né, para, enfim, também convidá-los a conhecer um pouco dessa jornada também, além de me conhecer. Então minhas experiências e trocas vão ser a partir do meu lugar, né, Isabel, e também da experiência que eu tenho nesse universo da Philip Morris hoje, tá bom? Bom dia mais uma vez. Obrigada, Bel. Obrigada, Bel, muito interessante. Bem, primeiramente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por todos que estão aqui conosco. É uma delícia a gente poder falar, né, de temas que a gente curte tanto. Bem, eu sou executiva hoje de experiência do cliente e gestão no Digio, né? O Digio é um banco digital, cujos sócios são Banco do Brasil e Bradesco, né? Então é o grupo Elopar, 51% Bradesco, 49% Banco do Brasil. E a gente tem um desafio de que, com 250 guerreiros, construir a maior e melhor plataforma de serviços financeiros do Brasil. E a gente, de fato, com 250 pessoas, a gente faz muita coisa acontecer, né? Então, é uma dinâmica muito interessante que a gente tem. Todos buscando construir uma empresa dos sonhos, né? Isso é muito gostoso. E é desafio diário, né? Então, porque é fazer realmente
o melhor possível com o número de pessoas que a gente tem, né? Porque eu sempre brinco, né? A gente não nasceu para ser concorrente dos nossos sócios, claro que não, né? Nós nascemos para sermos back-office, mas a gente identifica back-office das outras empresas do Grupo Alupar, né? Alelo, Livelo, Elo, Veloy. Então, nós nascemos para ser o banco de back-office deles. E a gente identificou uma oportunidade no mercado e agarrou. E, de fato, hoje a gente tem um negócio muito legal, a gente tem em torno de 1,5 milhão de clientes e a gente tem aí muito crescimento para acontecer, né? Então, assim, poxa, que interessante, né? E nossos sócios, óbvio, estão olhando para a gente com outro olhar, porque é uma experiência muito interessante, né? E todos nós aprendemos juntos, né? Os grandes e os pequenos, o banco, né? E nós que somos uma Bantech, né? A agilidade de uma fintech com a solidez de um banco. Muito bacana. Nossa, 2 desafios totalmente diferentes, né? Mas ao mesmo tempo 2 grandes desafios aí. Fico imaginando tudo que vocês precisam de fato empreender dentro dessas organizações para seguir adiante, né? As duas com crescimento, mas com esse olhar bem diferente. Gostei, Bia, de ouvir toda a história do Digio aí, que eu não conhecia tão completa assim. Muito bom, mais fã aí de vocês e também da Philip Morris, muito bacana. Eu quero trazer aqui, antes da gente começar a conversar, um pouquinho do conceito do que é agilidade emocional, porque daí todo mundo fica na mesma página e aí a Bel e a Bia podem falar um pouquinho do que tem acontecido dentro das organizações, né? Em meio a todos esses desafios, em meio ao confinamento que a gente vive, o que tem acontecido. Então, eu vou trazer rapidamente aqui para vocês um pouquinho do conceito. E sempre é gostoso, porque de fato é um aprendizado lifelong learning, né? Um aprendizado life-wide learning. A gente usa o tempo todo e em toda a área da vida, então é sempre bom poder ouvir sobre isso. Deixa eu ver se o meu PowerPoint ontem ele não estava me obedecendo. Acho que agora ele está me obedecendo, né, Gabriel? Ontem ele não quis me obedecer muito, hoje ele está. Então, qual que é o conceito que a EIT enxerga de agilidade emocional, né? Um primeiro conceito, até pensando, antes até de trazer o conceito, pensando no momento que a gente tem vivido e por que esse tema é tão importante. Olha só essas notícias, essas pesquisas, né? 48% das pessoas, uma pesquisa da Confederação das Indústrias, mostram que estão com medo muito grande ou grande de perder o emprego nesse tempo de confinamento. E uma outra pesquisa americana, Better Workplace, Better World, 41% dos colaboradores estão se sentindo exaustos, com baixa energia ou sentindo esgotamento emocional. E hoje pela manhã eu li uma outra notícia falando o quanto que o burnout cresceu nesse momento de pandemia. Então, de alguma forma, a gente vê o quanto que o emocional da galera, assim, tá abalado. Está abalado. E aí, qual é o nosso papel dentro das organizações, pensando até mesmo no RH e na liderança, para cuidar disso? E olhem só essa outra notícia que eu gosto muito de trazer, da BBC, que fala que o coronavírus, o confinamento, é o maior experimento psicológico da história. Eles dizem nessa reportagem que as pessoas estão com a mesma sensação das pessoas que voltaram da guerra, das pessoas do pós-guerra. Né? Aquele medo, insegurança, medo do futuro. Então, puxa, olha só a panela de pressão, de alguma forma, que a gente está vivendo. E aí, nesse cenário, entra muito a agilidade emocional. E para falar um pouquinho mais do conceito, eu trago aqui para vocês uma psicóloga da Harvard Medical School, a Susan David, que ela criou um livro, ela criou uma ideia chamada Agilidade Emocional. A ideia dela ganhou o prêmio pela Harvard Business Review de ideia de gestão do ano. E, na verdade, o conceito dela é muito prático, é muito simples, né? O que ela traz é assim, como você pode lidar com as emoções, como você pode olhar as emoções como informações sobre o seu próprio corpo, dados sobre o seu funcionamento, sobre os seus valores, sobre o que é importante para você. Em vez de olhar para o sentimento por um lugar muito romântico, né, e até às vezes evitar, ainda mais quando a gente fala de sentimento no mundo corporativo, há 20 anos o Daniel Goleman falou que quando ele trouxe o conceito de inteligência emocional, mais de 25 anos, falaram para ele, você está maluco? Falar emoção
dentro da empresa, não rola, isso não vai dar certo. Mesmo assim, ele foi corajoso o suficiente e continuou lá. Mas ainda é um tema, mesmo passado 25 anos, ainda é um tema que as pessoas têm um pouco de desconforto. Não, como falar desse tema dentro das organizações? E a Susan traz isso muito para um lugar de naturalidade, né? Ela tem um TED super bacana que ela fala o seguinte: se você não quer se sentir frustrado, ansioso, nervoso, decepcionado, desculpa, mas você está com objetivos de pessoas mortas. Pessoas mortas é que não sentem frustração, não sentem ansiedade, não sentem medo. Se você está vivo, você precisa lidar com isso. E aí ela chama esse termo também de coragem emocional. A gente poder aprender a lidar, que foi algo que ninguém nunca ensinou pra gente, né? De alguma forma. Então, o que ela fala aqui? Ela é PhD, super renomada. Eu gosto dessa frase que ela fala assim: é impossível bloquear pensamentos e emoções difíceis. Líderes eficazes estão atentos às suas experiências internas, mas não são pegos por elas. Eles sabem como liberar seus recursos internos e se comprometer com ações alinhadas com seus valores. Então, para a gente aqui da EIT, isso que é muito bacana, né? Não é só reconhecer o sentimento, mas é alinhar esse sentimento com o que é importante para mim, com os meus valores, e a partir disso eu tomar uma ação. Não é só o sentimento por sentimento. É uma conexão, um autoconhecimento que me leva para a ação. E se a gente fala muitas vezes nas organizações que cada colaborador é responsável pela sua carreira, responsável pelo seu autoconhecimento, na verdade a gente está falando, presta atenção também no teu sentimento, para que você esteja alinhado de alguma forma com quem você é e essas ações reflitam esse alinhamento. Então, falar disso tem tudo a ver com tudo que a gente já traz, né, de desenvolvimento humano. E aí, só para vocês verem aqui qual é o framework assim, que a Susan traz, ela fala que a gente primeiro precisa encarar essas emoções, então não é fugir, encarar, observar como fazer essa meta-análise, né? Opa, peraí, o que está acontecendo? Então, tem muito um reconhecimento a partir do teu próprio corpo. Olha, meu rosto está vermelho, eu estou com raiva. E você dá um nome para isso, é o que ela chama de fazer um processo de labeling, né? Dar essa rotulada, essa etiquetada ali. Só de você fazer isso simples, você já manda um sinal para o cérebro que diminui a intensidade daquele sentimento. Então, a gente faz essa conexão entre o sentimento e os valores. E aí sim a gente pode agir, né? Então, se é reconhecimento que eu quero, se é colaboração, se é parceria, como que eu posso agir? E aí isso conversa com algo que a gente adora aqui na EIT, que é a comunicação não violenta. Então, quem conhece a comunicação não violenta sabe que uma grande beleza que a comunicação não violenta traz é conectar o sentimento com uma necessidade, né? Então, a partir desse olhar, de eu me perceber na autoconexão, de eu oferecer empatia para o outro, de eu oferecer minha honestidade. E aí a honestidade entra muito nesse lugar do que eu estou percebendo de meu sentimento que revela sobre os meus valores. E aí eu vou falar a partir desse lugar. Eu não vou falar a partir de culpar o outro. Eu vou falar a partir de pensar em estratégias que vão atender esses meus valores, né? Isso que a gente tem tentado trazer para dentro das organizações. E aí eu posso, de alguma forma, aprender mais sobre mim. Então, se eu não estou prestando atenção nos meus sentimentos, eu estou perdendo informação valiosa sobre mim.
Eu estou perdendo. Então, e aí pensar, o que eu ganho? Puxa, eu ganho um conhecimento enorme. Então, se a gente está falando também de autoconsciência, que é autoconsciência emocional. Eu aprendo muito sobre mim, sobre o meu funcionamento, sobre o que eu estou precisando. E aí eu posso conversar com os outros a partir do que eu estou precisando. Então, o Marshall fala, né, que quando a gente aprende a conversar sobre esse lugar, o que eu preciso, o que é importante, é muito mais fácil de achar novas possibilidades. Ele chama essas novas possibilidades de estratégias. Então, olha só para vocês perceberem como está conectado, né? Quando as minhas necessidades, os meus valores estão atendidos, eu sinto sentimentos mais confortáveis. Então, calma, motivação, inspiração, contentamento, é um sinal de que os meus valores estão de alguma forma alinhados, de que as minhas necessidades estão sendo atendidas. Por outro lado, se eu estou sentindo algo um pouco mais desconfortável, isso é um sinal, né? Opa, já acende aquele sinal, tem algo aqui que não está funcionando bem. Como eu posso cuidar disso? Né? Talvez esse nervoso, essa preocupação, essa chateação está me revelando algo sobre o meu próprio funcionamento. Não tem a ver com o outro, né? O comportamento do outro pode ser até um estímulo, mas tem muito mais a ver com os meus valores. E aí eu assumo uma autorresponsabilidade para cuidar disso aqui e pensar qual estratégia, então, eu quero tomar para atender essa necessidade. Então, a gente pensa também nessa ação. Então, quando você pensa em um comportamento, olhando por esse lugar da agilidade emocional, tem pontos muito mais profundos, né? Tem as ações, as estratégias, que é o que aparece primeiro, muitas vezes no nosso dia a dia, mas por baixo estão os nossos valores, estão as nossas necessidades. Então, a emoção, ela só está revelando, né? Ela está tentando te falar, olha para mim, tem algo muito importante para você, que você precisa saber, e eu estou tentando te alertar, olha aqui para mim, né? Então, eu trago até um exemplo para vocês disso, de necessidade e estratégia. Se eu chamo uma reunião semanal com a equipe, por exemplo, o que no fundo eu estou querendo? O que tem de necessidades aí por trás? Talvez tenha uma necessidade de união, de conexão, de transparência, de colaboração, de participação, de parceria, de troca. Se isso não acontecer, se essa reunião semanal com a equipe for passada para outro lugar, outro horário, talvez o sentimento venha para me alertar. Olha, tinha um monte de coisa que eu estava querendo, pontos muito importantes para vocês que não aconteceu. Talvez venha uma frustração, venha uma chateação. Então, tendo esse cenário, eu consigo me auto-organizar e entender qual é o papel do sentimento na minha vida, no dia a dia e no meu trabalho. Faz sentido isso, gente? Um pouquinho, né? Que passando aí pela agilidade emocional, é isso mais ou menos que a gente tem levado para dentro das organizações e puxado. Então, quero deixar um pouco aí com a Bia e com a Bel para contar como tem sido esse processo, tanto para elas, né, pessoalmente, quanto aí dentro das organizações. É com vocês. Bem, quando a pandemia... Estamos 6 meses, né? Então, dia 19 foi o nosso primeiro dia 100% home office. E a gente tem trabalhado no Digio a preocupação muito com a saúde emocional, né? Então, a gente tem, claro, cuidado da saúde física, a saúde intelectual, a gente também tem aproveitado para estimular com muitos conteúdos novos. A saúde social, a gente também tem buscado intensificar os nossos happy hours, os nossos encontros, sugerir que as pessoas façam cafés virtuais, né? Eu reservo todo dia um pedacinho da minha agenda para isso. Não consigo fazer todo dia café virtual, mas eu faço café virtual. E a saúde financeira também, óbvio, somos banco, a gente se preocupa com isso também, né? Então a gente tem atuado nos 5 pilares, mas sem dúvida o pilar que mais a gente está atuando é da questão emocional, né? E, inclusive, a gente fez um trabalho bem legal de diálogo e conexão, né? Justamente para trabalhar a comunicação consciente. Porque a gente entende que a comunicação consciente poderia dar uma qualidade melhor de comunicação para os nossos líderes, né? E a gente sabe o papel da liderança que se tornou mais crucial do que nunca nesse momento, e que liderança tem muito, como Simon Sinek diz, né? É um modo de pensar, é um modo de agir, mas principalmente um modo de comunicar. Então, a gente tem investido bastante, na medida do possível, com a liderança, né?
E o trabalho de diálogo e conexão foi muito interessante, porque, inclusive, agora a gente vai partir para uma fase finalzinha, que faltou, porque agora a liderança fala de conceitos e fala de um lugar diferente, começa a se exercitar, né? Então, tá muito legal o exercício. Claro, gente, é prática, né? E essa prática está trazendo uma outra qualidade, e quem não participou ou quem não acompanhou fala, ops, está faltando alguma coisa, né? Então, acho que essa percepção de si, a percepção dos outros, um pouquinho antes da pandemia, inclusive, a gente trabalhou com o feedback do PVA, né? O assessment de valores pessoais é algo que a gente usou na revisão dos valores organizacionais, e a gente usou para o nosso, a gente chama de Goal Talent, né? Que é nossa ida anual, nosso olhar anual para performance, principalmente para comportamento. E no ano passado, no finalzinho do ano, a gente usou valores dentro do Goal Talent. E aí, um pouquinho antes da pandemia, a gente justamente estava dando mais conhecimento para os colaboradores de como eles olharem para os seus valores pessoais e como, a partir da reflexão dos seus valores pessoais, fazerem melhores escolhas. Então, isso foi uma semana antes da pandemia. Acho que pegou um pouquinho da pandemia uma reflexão de preferências pessoais. Então, a gente também usa o DISC Extended, e aí a gente fez um workshops para compreensão melhor das suas preferências pessoais. Aí chegou a pandemia, e aí a gente começou a trabalhar muito forte a questão emocional, né? E agora a gente fez uma nova rodada de Goal Talent num novo formato, né? Com avaliação 360. E agora a próxima fase de novo é olhar para preferências pessoais, um pouquinho mais para frente, para valores. Então tudo começa no autoconhecimento, né? A gente tem trabalhado bastante esse conceito de tudo começar no autoconhecimento, no se escutar, no se ouvir, no autocompreensão, para que a gente possa fazer um plano de desenvolvimento cada vez mais parrudo e mais efetivo. A verdade é assim, né? A gente já vinha, acho que é importante trazer um pouco desse resgate, né? Desde 2018, quando a gente, no Brasil, né, começou a falar sobre a transformação, né, do futuro sem fumaça, a gente tinha certeza que era necessário uma mudança muito grande de jeito de liderar, né, para conseguir construir isso. Então, assim, a Philip Morris era uma empresa centenária, com modelos de liderança muito alinhados ao produto que comercializava, né? Então, existia uma certa tranquilidade dentro da organização de que, olha só que coisa interessante, né? Vamos usar a honestidade abrupta, né? Que a Débora fala, né? Eu não preciso nem performar muito bem, porque se por acaso eu não performar muito bem, não vou ter riscos de sair, porque se eu sair vai ser muito difícil encontrar alguém até para querer entrar nessa organização. Tinha uma situação até de patinho feio mesmo, né? Então a empresa se pautava, né, muito em carreiras assim longas, num nível de liderança e performance ok, tudo bem, aquele lugar meio quentinho, né, que as pessoas acabam ficando. E de repente tudo mudou, né? A gente falou, não, a gente, para fazer a transformação, a gente precisa exatamente de um skill set, de um conjunto de capabilities muito diferentes disso. Gente que quer se transformar, que quer mudar. Começamos a implementar o conceito do lifelong learning, que a Débora bem comentou aqui, porque as pessoas se sentiam meio prontas, acabadas, não preciso fazer mais nada. Então, em 2018 começou essa jornada, a gente já tinha feito ali, né? Eu entrei em 2019, peguei esse começo, né? E a gente fez muitas ações relacionadas a desenvolvimento de liderança, com a construção de um perfil de líder, né, de alta performance, atrelado à cultura que a gente estava querendo construir, focada em dados, inclusiva, ágil, experimental, com foco no consumidor, menos top management centered e mais consumer centered. Então, assim, uma revolução, né? E a gente já estava numa jornada bem interessante, entrou a pandemia e a gente falou, caramba, né? Balançou de novo, a gente tomou um outro chacoalhão. Tomamos um chacoalhão em 2018, como organização, em 2020 mais um. Mas foi muito legal porque, de certa forma, a gente viu um terreno mais sólido, uma construção que já tinha sido iniciada, de robustez, de musculatura, de liderança, que estava já mostrando resultado. Foi muito legal observar isso, né?
Então, quando começou a pandemia, há 6 meses atrás, como o Bia bem comentou, né? Olha quanto tempo, a gente teve a grata surpresa de ver que o grupo já estava muito mais maduro do que estaria, né? Há 1 ano e pouco atrás. Então, a gente falou, ainda bem que não foi há 1 ano e pouco atrás, senão a gente teria literalmente, não sei, espanado, né? E a gente começou a fazer uma série de iniciativas relacionadas ao bem-estar dos nossos colaboradores e o fortalecimento ainda maior da liderança. Então, a gente criou o nosso comitê de crise, né? Porque a gente não parou. Dentro da América Latina, a gente e o Canadá fomos os únicos mercados que não tivemos lockdown, então a gente não parou e a gente teve que trazer os resultados com pessoas no campo e um grupo ainda em home office, a nossa fábrica ainda operando. Então a gente criou esse comitê de crise para, dia após dia, entender a situação de cada estado, de cada cidade, né? Então, uma loucura o que esse grupo trabalhou. A gente trouxe também um programa de apoio ao funcionário, né, EAP, né, que algumas organizações não tinham, a gente participava desse grupo de organizações que não tinham, e aí foi um teste interessante para ver o nosso nível de agilidade, né, porque como uma centenária começaram a falar, não fecha nada aí no Brasil, porque a gente vai criar alguma coisa centralizada globalmente. A gente falou, não dá tempo. A gente implementou um programa de EAP no Brasil em menos de 1 mês, assim, entramos em contato com a Alster e fechamos em menos de 1 mês, assim, uma coisa muito rápida para uma empresa, né, global, que tem uma série de hierarquias e tal. E nesse momento eu conversei com a Débora e com a Fernanda e falei, meninas, a gente precisa colocar um pouco de CNV, de agilidade emocional, instalar isso dentro da nossa jornada, nesse momento, porque o que a gente tem oferecido, né, Leadership Fundamentals, programas para mulheres, não cobrem isso, e isso é muito importante. Foi aí que a gente conversou e foi uma experiência maravilhosa. A gente colocou, né, 4 sessões abertas para os nossos people leaders se inscreverem, então entrava quem queria. Naquele momento a gente fez em maio, então maio foi um momento onde estava tudo ainda muito... né, as pessoas ainda estavam literalmente batendo cabeça, eu acho que ainda estamos, né, pelos dados que a Débora falou, mas eu acho que lá em maio estava ainda mais. Então, a gente fez de forma voluntária, tivemos um nível de adesão muito interessante, e as 4 sessões de 2 horas virtual abrangiam esses temas que a Débora bem comentou aqui, né? Falamos sobre o tema da conexão, de como é que eu me vejo nessa situação, como é que eu falo com as pessoas a partir disso, como é que eu lidero um time a partir disso, e o resultado foi maravilhoso. Eu estava até resgatando aqui no meu histórico, nosso NPS da sessão, e agora a gente mede NPS como empresa com foco no consumidor, a gente mede NPS para tudo, quanto é lado. O nosso NPS da sessão foi de mais de 90%, então, assim, foi um sucesso, assim, as pessoas realmente amaram, de mais 90%, e aí o que a gente percebeu é que, a partir de então, a gente começou a ver na organização um movimento de líderes que faziam mais check-ins nas reuniões para saber como é que os seus funcionários estavam. Então, oi, bom dia, como é que você está hoje, cara? Me conta, né? Porque também o fato de você não enxergar a pessoa, não saber como que ela está naquele dia, e já começar uma reunião sem fazer esse check-in de como estamos é muito importante. Percebi um nível de conversa muito mais honesta. A gente teve situações que ilustram muito bem isso. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês, inclusive colocando o nosso CEO, né, no tema. A gente teve uma conversa muito interessante numa reunião de liderança. Ele fez um comentário e eu não me senti confortável com aquele comentário. Eu achei que aquele comentário não estava pertinente para a ocasião. E eu me peguei fazendo os passos que a Débora falou. Então eu conectei e falei, caramba, o que isso, né, no que isso me tocou, né? Por que isso me tocou tanto? Me causou chateação. E eu falei, caramba, vou ter uma ousadia aqui, vou testar o nível de honestidade abrupta que essa organização tem. Eu mandei uma mensagem por WhatsApp para ele, falei, eu queria falar contigo. Ele me pediu meia hora, isso já era 8 da noite, a gente teve uma conversa excelente com base em tudo que tinha acontecido 4 horas antes. Ele me pediu desculpas, tinha uma outra pessoa envolvida, ele fez questão de ligar para essa pessoa e pedir desculpas também, e limpou. Eu achei aquilo tão legal, porque ilustra o quanto a gente está como organização maduro e rápido, né? Porque assim, se a gente ficasse esperando uma semana, um mês... não era o que precisava acontecer, aqueles sentimentos iam ficar ali enraizados, ia virar um lixo emocional e tal, então foi muito legal, assim, eu trago essa história pessoal para falar um pouco sobre como eu vejo a nossa organização evoluindo, os nossos people leaders,
E eu acho assim muito importante, né, o quanto a liderança mais sênior, né, no caso da nossa organização, o presidente e o nosso board, né, atuando de acordo, né? Então promovendo isso e reagindo de uma forma que sejam vistos como modelos para isso, né? Porque se eu tivesse tido um resultado negativo numa conversa como essa ou em qualquer outra situação, tudo ia por água abaixo, né? Então eu trago essa situação para ilustrar um pouquinho e dizer que o trabalho continua, né? A gente ainda está vivendo esse momento, então a gente pensa um pouquinho sobre temas de sustentação, a gente continua fazendo as nossas sessões de desenvolvimento e é isso, acho que para começar um pouco do que eu tenho para trazer. Bacana, Bel, muito bom. Por isso que a Susan fala, né, que de alguma forma, para a gente lidar com sentimentos, ela chama também a agilidade emocional de coragem emocional. Então, de alguma forma, precisou aí, né, de coragem. Isso que eu vejo, depois que a gente faz esse trabalho de agilidade emocional dentro das organizações, as pessoas me contatam para contar, né, situações como essa. E aí eu vejo que sempre precisa de uma coragem, sabe? Essa coragem emocional para dizer, essa sou eu e isso é o que aconteceu comigo, o que eu estou sentindo. Então, essa vulnerabilidade de mostrar para o outro. E o que as pessoas antes ficam com receio, quando acontece, gera conexão. Então, essa história que você trouxe é uma das que eu sempre escuto, e a pessoa vem, Débora, olha só, eu estava assim, aconteceu isso, eu fui lá e falei ali, abri a minha vulnerabilidade, contei o que aconteceu comigo e teve recepção. Teve ali, de alguma forma, acolhimento, né? Então, o que eu vejo também é que nas organizações a gente precisa, de novo, começar a quebrar de que não se fala nisso. Não, a gente pode, sim, conversar sobre isso, a gente pode falar sobre o sentimento, né? Puxa, fiquei chateada, olha o que aconteceu ali naquela situação. E o que eu percebo do que você fez, você até gerou um feedback para ele muito poderoso, né? Gerou uma autoconsciência externa ali que veio, que ele até precisou, de alguma forma, conversar com outras pessoas. Imagina um aprendizado que você trouxe, né? Então, é uma organização que aprende também juntos por todos os níveis, quando a gente entra nesse nível de começar a prestar atenção nas nossas emoções, porque traz muita informação poderosa, né? Pia, você quer trazer algo? Não, e acho que isso amadurece muito, né? As pessoas e a organização, né? A pandemia, no nosso caso, eu acho que acelerou muita coisa do ponto de vista de cliente. Né, eu, como responsável por experiência do cliente, eu percebi o quanto a gente conseguiu acelerar, porque tinha que criar soluções mais rápidas, mais inovadoras. E também essa dinâmica toda amadureceu muito, porque a gente literalmente invadiu as casas uns dos outros, né? As crianças, os pais, os avós, todos estão fazendo parte dessa construção, é uma construção coletiva, e tem esse amadurecimento, né? Acho que as pessoas não deu para a gente ignorar, todo mundo sentiu medo, não deu para ignorar que todo mundo teve sentimentos negativos, não deu para... Então, assim, de fato, a gente teve que aprender a lidar com isso. Alguns aprenderam mais rápido, outros mais lentos, mas o coletivo, minha percepção, acho que a gente tem um amadurecimento muito... É verdade. A Bia ficou mudo. Não, meu caderno, né? Meu caderno, anoto tudo o tempo todo. Desculpa, mas acho que eu estava só concluindo dizendo que acho que teve esse amadurecimento muito grande para todos. É uma oportunidade eu ouvi esses dias, realmente Bia, única. Não sei se foi até você que me falou, mas alguém falou assim, que agora, de alguma forma, né, tá distante, mas também tá um pouco mais conectado, porque eu entrei na casa das pessoas, então eu vejo o porta-retrato do meu diretor, da sala do meu diretor, eu vejo os quadros da casa do meu líder, às vezes até o quarto dele, a cozinha, então ficou todo mundo, assim, de alguma forma, entrando um na casa do outro, né, então gerou uma intimidade que talvez a gente até não tinha, você até... Né? Para a gente trabalhar junto, a gente tem um nível de conexão, é o mínimo que a gente precisa com todas as pessoas, mas às vezes não tinha toda essa intimidade. De repente, quando eu vejo, estou no quarto da pessoa, estou na sala, estou vendo o porta-retrato que ela gosta, né? As fotos. Então, de alguma maneira, também trouxe essa relação muito mais íntima, assim, e abrupta, né? E, enfim, como que a gente lida com tudo isso. Muito, muito bacana. Pessoal que está aqui, fiquem à vontade para abrir as câmeras, para abrir os microfones, para fazer pergunta, tanto para mim, para os outros integrantes da EIT que estão aqui, para a Bia, para a Isabel. Fiquem à vontade, essa sessão aqui é para vocês, para a gente poder
trocar, podem interagir aí. Eu gosto de falar no trabalho que eu falo assim, não tem pergunta ruim, né? Porque as pessoas ficam assim, eu quero fazer uma pergunta bonita, inteligente. Gente, acho que as perguntas são todas boas, né? Eu gosto muito de trazer isso, assim, né? Eu acho que essa é uma coisa que eu acredito muito. Posso fazer um complemento com relação aos aprendizados? Acho que uma coisa que está passando muito pela minha cabeça é o tema da adaptabilidade, né? Porque essa situação do Covid que nos foi posta, né? Assim, ela foi uma pedra, né? Que a gente não tinha escolha, né? A gente tem 2 momentos muito importantes de adaptação. Um foi a nossa adaptação para o momento que nós estamos agora, e a gente vai ter uma adaptação de retorno muito em breve, né? E que é difícil, né? Assim, trazendo até o tema que a Bia comentou, né? Das pessoas estarem mais em casa, assim, eu tenho muito essa percepção de que as pessoas vão ter que se adaptar agora para ficar mais tempo longe de um pet, do marido, dos filhos, né? Assim, tem uma adaptação de começo de pandemia e vai ter uma adaptação de final de pandemia. Então, eu acho que esse tema de agilidade emocional, ele também nos apoia nessa adaptabilidade, né? Assim, da gente conseguir perceber sentimentos, senão fica tudo muito dolorido, tudo muito pesado, né? Então, em breve a gente vai ter o retorno, estejamos atentos. É verdade, eu acho que isso é super importante, Bel. Mais ou menos em junho, eu conversei, até a Cris Vicchiato também ouviu isso, de uma pessoa que a gente estava em uma sessão e ela mora em Dubai. E aí ela trouxe um pouco o quanto que as pessoas, naquela época, Dubai já estava à frente da gente, então já estava nesse retorno. E aí ela trouxe o quanto que as pessoas estavam, eu quero ficar em casa, né? Tá difícil, mas tá bom também, né? Não sei se eu quero voltar. Eu quero voltar, mas não sei se eu quero voltar. E aquele mix de sentimentos, porque é isso, querendo ou não, tá uma correria, mas eu tô perto do pet, eu tô perto do filho que passa aqui, né? Meio que passa por trás, mas eu tô sentindo ali uma conexão, uma presença. Outras pessoas aqui mesmo no Brasil, esses dias eu ouvi, né? Eu tava também em uma outra organização falando desse tema, a pessoa falou, Débora, eu tinha que acordar 4 da manhã na segunda-feira para pegar o voo para estar em São Paulo. Hoje eu acordo 7, tomo café com os meus filhos e faço as reuniões de casa. Assim, eu tô com medo, não é de agora, da pandemia do que está acontecendo agora, porque eu tô seguro de alguma forma. Eu tô com medo de voltar à normalidade. Então, agora até pensando, né? Eu já vi pelo LinkedIn algumas organizações voltando para o escritório mesmo físico. E aí também estou pensando por isso, como que vai ser esse acolhimento, né? Talvez precisa ser algo gradual. Como que as pessoas vão lidar emocionalmente com isso, né? O que vocês pensam aí, Bia? Então, a gente volta com voluntários a partir da fase 4, né? Nós temos voluntários que querem regressar por acharem que vai ser melhor trabalhar no escritório de volta. Então, esses voluntários vão revezar em 2 times, né? E depois a gente entra com quem não tem risco. Mas, sem dúvida, ainda aquelas pessoas que não têm risco, a gente está super aberto a ouvir as necessidades especiais que eles eventualmente tenham. Porque realmente eu posso neste momento. E como quem tem risco só pode, pelo menos na nossa organização, só vai regressar quem tem risco quando for existir a imunização, a gente quer deixar as pessoas a gente quer atender cada uma das necessidades na medida do possível. Só que por que o regressar é tão importante? Porque a gente tem hoje 20% da empresa que entrou pós-pandemia. Daqui a 2 meses eu vou ter mais 25%, ou seja, mais 25% não, mas eu vou ter em torno de 35% da empresa que nunca pisou lá. Uau! E aí o que acontece? Eu recebi uma BP nesse período, né? E ela falou, porque as outras pessoas falam, eu fui super bem recebida, a integração tá ótima. Agora, quando uma BP entra, ela fala, Bia, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, porque eu não conheço as pessoas, eu não sei o estilo, eu não sei o quanto dá para eu entrar, que hora dá para entrar, como que funciona. Então, o que acontece? Claro que dependendo da atividade, né, um desenvolvedor ele pode chegar, papum, né? Mas eventualmente uma BP, ela tem que conhecer, né? Ela está sentindo. Então, eu tenho falado muito sobre isso. Para quem saiu, então quem estava 6 meses atrás e saiu para o home office,
ele lembra das pessoas, ele lembra do espaço, ele conhece os estilos, ele sabe como as coisas funcionam e tudo mais. Para quem chegou depois, dependendo da atividade, tem muita perda, sim. Então, por exemplo, na segunda a gente foi gravar um vídeo que inclusive hoje de manhã a gente estava para soltar um vídeo muito legal do Dia do Cliente. A gente gravou um vídeo no Dia do Cliente. Então várias pessoas foram lá gravar o vídeo. Nossa, um deles entrou na pandemia, um gerente super importante nosso de arquitetura, ele entrou na pandemia e todo mundo, é você o César, aquela festa, né? Porque eu brinco, né? Eu não vejo, a terceira dimensão é importante. A gente está vivendo só em 2 dimensões. Eu estou vivendo com uma tela, né? É diferente, né? Então, assim, eu brinco e falo, gente, é muito importante. Então, assim, eu encontrei 2 pessoas no meu time, a gente já vai se encontrar de novo segunda-feira, um grupinho pequenininho, para discutir coisas que a gente quer ser olho no olho. É um desafio. Cara. Claro que é um desafio muito grande, porque muda completamente a rotina. Agora já tem que, né? Como é que eu volto à rotina? Que rotina é essa? Falei muito, Bel. Não, foi ótimo, muito pertinente. Eu consigo ver aí os 2 lados, né? Tem um lado de todos os benefícios desse retorno, dessa volta, e ao mesmo tempo tem esse lugar que a gente não sabe emocionalmente como as pessoas vão reagir a essa mudança dessa, como a Bia falou, que rotina, né? Essa nova rotina. Flávia, você levantou a mão, bem-vinda. Alegria ter você aqui. Oi, Débora, tudo bem? Tudo bem. Oi, Bel, oi, Bia, oi, todo mundo. Eu queria falar um pouquinho, queria que vocês contassem um pouquinho da experiência com a liderança, né? Porque essa coragem emocional que é muito necessária, né? Eu trabalho bastante com essa parte de autossabotagem que vai como é que a sua necessidade básica, e aí nesse caso da pandemia, né? Tem de segurança física e tem também de segurança corporativa no sentido de não ser demitido, não ter uma retaliação mais forte. E eu estava numa jornada de treinamento com uma determinada empresa e a gente achou que, pelo contexto, cabia entrar com um módulo falando disso, de inteligência emocional e de autossabotagem. E a recepção das pessoas não era um treinamento com o top management, era um treinamento para primeiro nível de gestão, era primeiro nível de gestão. E aí o feedback deles era de muito medo de que a alta liderança não tivesse comprada nessa liderança corajosa de Brené Brown, de você ter abertura para expor o seu sentimento e ser recebido, né? E ter uma experiência positiva, como a Bel contou, com a conversa dela, porque o CEO entendeu que aquilo era positivo para ele, como crescimento pessoal, para a empresa e para todos os envolvidos. Daí eu queria perguntar para vocês como é que da importância da liderança estar comprada e como é que vocês têm visto isso, Débora, como é que você, trabalhando agilidade emocional, você faz o approach nas empresas para que a liderança você está fazendo, de repente, um trabalho com uma equipe mais para baixo, e aí a liderança é totalmente autoritária, e aí a pessoa vai botar em prática aquilo que a gente ensinou, cheio de amor para dar, porque porque viu sentido, e aí chega lá, toma uma trauletada. Muito bom, Flávia. Era uma das coisas até que eu ia também comentar com a Bia e com a Isabel, porque muitas vezes as empresas entram em contato comigo e falam, Débora, então, mas eu não sei se vai dar para falar de comunicação não violenta. Eu estou aqui com um monte de engenheiro, eu não sei se eu consigo falar de inteligência emocional, de agilidade emocional, não tem um outro nome, uma outra coisa. Eu vejo muita insegurança também, isso o próprio RH falando comigo, tá? Redes de RH falando comigo, Débora, eu quero muito levar para a organização, mas eu não sei. Né? Então, quero ouvir também a Bel e a Bia nesse lugar, de como que elas fizeram, né? E lá na Bel, eu lembro que a gente deu o nome do programa de agilidade emocional, e na Bia a gente falou escancaradamente, a comunicação não violenta por meio, né? A comunicação consciente por meio da comunicação não violenta, foi escancarado. Então, também estou curiosa para ouvir delas como é que foi isso.
Alguns pensamentos que eu tenho aqui, né? De fato, eu sinto a tua dor, Flávia. Eu já vivi situações parecidas com essa e que me causavam uma frustração tremenda, né? Porque, de fato, parece que a gente está quase que maquiando uma situação, né? Porque você fala, caramba, né? Faz de conta, então, que a gente tem, porque se tem, mas não tem. Então, eu acho, minha recomendação aqui, ou a minha visão, é que tudo começa de uma liderança que é exemplo, né? Se você não tem essa liderança mais sênior, que é exemplo, o trabalho vai ser muito mais árduo, né? Claro que existem formas da gente fazer transformações bottoms-up, né? Tipo, vai incomodando, né? Vai deixando o pessoal, né? Vai pentelhando, né? Tal. Tem que pensar, claro, né? Uma medida que seja que o remédio não vire veneno, né? As pessoas se exponham demais, mas eu acredito de verdade que isso tem que começar com o exemplo da liderança mais sênior, né? Hoje eu vejo e eu fico muito, muito feliz de ver uma liderança sênior. Na verdade é que eu vou trazer representada, né, pelo nosso presidente, que tem uma série de questões ainda para desenvolver, mas que é um cara que mostra muita vulnerabilidade. Então ele erra, sim, mas ele entende quando ele erra. Então, essa conversa que eu tive com ele como eu trouxe, talvez não tenha aparecido, mas não tenha ficado tão claro, mas assim, eu trouxe isso como algo que o beneficiaria. Falei, cara, se você trazer esse comentário, isso vai soar como algo que na próxima reunião as pessoas não vão falar. Se você quer inovação, se você quer colaboração, não vai ser com uma sala quieta. Aí um comentário como esse, uma ação como essa, vai acabar com a tua estratégia, cara. Então, eu acho que tem um lado nosso de transformar também esse discurso em algo que seja mais estratégico, que convence os caras, porque, de certa forma, se a gente for, e eu acredito muito que a gente também tem que fazer isso para fazer do mundo um lugar melhor, né? Eu acredito nisso, acho que somos todos, né, humanos, pertencemos, né, ao mesmo... Mas eu acho que esse papo meio filantrópico, ele às vezes não cola muito bem no mundo organizacional. A gente tem que entrar por um lado de, hey, se você quer fazer o futuro sem fumaça, se você quer a transformação, é através das pessoas. Essas pessoas têm que estar engajadas e isso vai acabar com o engajamento. Então eu iria por um lado de top management e por um lado de olhar para isso, colocar isso numa roupagem estratégica, não só filantrópica. Eu acho que essa é minha contribuição. Embora, né, a Débora falou que a gente falou abertamente de comunicação não violenta, comunicação consciente, a gente começou falando de diálogo e conexão, né? Então o convite foi para que eles trabalhassem melhor o diálogo e a conexão com seus colaboradores, né? Porque de fato é isso que a Isabel falou. O engajamento, né, ele é fundamental, né? A gente não vai construir nesse mundo novo, né, com toda a questão de agilidade, os novos modos de se trabalhar e tudo mais. De fato, a gente tem um outro estilo, a gente demanda outro estilo de liderança, né? Uma liderança que, de fato, tenha muito mais consciência, saiba que para a autoconexão é a ponto de partida para me conectar com o outro e que o diálogo é de fato um diálogo, né? E não um top-down, né? Então, acho que isso é uma coisa, até estava discutindo ontem com um dos meus pares, né? Eu aprendi e não acredito, eu achei estranho, tá? Mas eu aprendi com a Carolyn Taylor, we discuss, I decide. Mas necessariamente tem o we discuss, né? Mas tem muitas vezes que I decide. E tem horas que, de fato, a gente discute, mas alguém tem que tomar a decisão. Mas o que não podemos esquecer é da discussão mais ampla, porque a discussão mais ampla é mais rica. Só que a discussão mais ampla só se dá, de fato, verdadeiramente e grandiosamente se a gente faz num formato de diálogo, né? No qual não existe diferenças, né? E todo mundo, de fato, fala por si, né, do seu ponto de vista, a partir da sua necessidade, né, e coloca o seu pedido, né, e sem dúvida, se a gente aprender, né, aprender todos a trabalhar desse olhar, desta forma, todo mundo ganha, né, e é muito interessante, porque a prática agora é que está mostrando o resultado. Então, as pessoas estão tendo conversas que antes eram impossíveis.
e as pessoas já estão tendo essas conversas, né? E não fica mais aquela triangulação, né? De fato, a pessoa que, por algum motivo, independente de quem está do outro lado, tem algo a falar, a pessoa está encontrando a forma melhor de falar, né? Então, eu acho que é um caminho, é uma jornada sem fim. Até no começo a Abel falou, né, da questão de sustentação. É uma jornada sem fim, né? A cada dia a gente vai se tornando melhor. Eu sempre falo, né, que hoje a gente seja melhor que ontem e que amanhã a gente seja melhor que hoje. Esse é o nosso propósito essencial. E essa é o que eu tenho pregado e tenho buscado fazer dia a dia. Bom, muito bom, meninas. Posso trazer um complemento rápido, Dé? Claro, Bel, claro. Que me veio aqui. Flávia, eu também acho que tem um ponto que é uma estratégia de desenvolvimento que olhe para o coletivo, mas também olhe para o indivíduo, porque tem questões que são muito individuais e que às vezes numa jornada coletiva, onde você olha, né, sei lá, quais são os conhecimentos que eu preciso, as competências que eu preciso instalar para esse grupo, a gente acaba talvez não tratando questões que são muito daquela pessoa, né? Então, eu acho que uma coisa que tem nos ajudado também é pensar em desenvolvimento com jornadas coletivas por público. Então, a gente tem o board, a gente tem o Extended Management Team, que é uma gerência sênior, a gente tem People Lead. Então, a gente cria jornadas, né, onde a gente, através dos dados, entende quais são as principais necessidades que aquela população tem, coletivamente. Mas a gente também olha para o indivíduo. E eu estou falando de coaching, mentoria reversa. São ações que podem compor aí uma jornada e você, de certa forma, tem uma pessoa que é muito emblemática e você consegue tratar aquilo. Claro que aquela pessoa tem que estar também engajada e comprada. Mas eu acho que também tem o olhar do indivíduo, que é muito interessante, que às vezes a gente, por fazer coletivamente ações, a gente fala, não, está tratado, né? Mas acho que tem alguma coisa ali no indivíduo que vale a pena olhar. O que eu tenho visto também, né, dessa experiência, é que, para mim, o RH precisa estar muito seguro do que ele quer. Ele precisa acreditar no que ele vai trazer. Então, eu sei, para mim, começa com uma conversa muito boa com o RH, passando segurança para eles, porque muitas vezes eles dizem, Débora, eu não posso errar, assim, se eu for levar alguém lá para falar, e para falar desse tema tão delicado, tem que, de fato, tocar ali o coração e linkar com a estratégia. Então, como que a gente traz algo que toca o coração, vai na emoção, mas que conecta com toda a estratégia do negócio e ele vê que daquilo ali vai sim ter um resultado também para a organização. E aí a gente pode fazer de várias maneiras, como a Bel falou aqui, e acho que no Digio a gente também fez um pouco assim, a gente vai pelos níveis, né? Então, com o CEO, com o board e o N-1, né? Cada empresa tem a sua estruturação, ou às vezes, dependendo da empresa, da cultura, eu já fiz também todo mundo misturado, assim, N-1, N-2 e tudo mais, tudo misturado, vai depender muito de como é aquela empresa. Outras estratégias, às vezes, que a gente tem é fazer algo pequeno com o CEO e o board. Vamos lá, devagarinho, vamos mostrar para eles do que a gente está falando, sem muito compromisso, né? Olha, tem isso aqui, tem se falado muito disso. Eu gosto também de trazer muitas referências. Então, olha esse artigo da Harvard Business Review, o que está falando sobre o papel de um líder? Olha esse estudo que saiu, né? Olha aqui o relatório novo da Deloitte sobre organizações. Olha só o que falou sobre capacidades humanas, falou sobre empatia. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso a partir desse olhar? Então, eu gosto muito de trazer uma visão humana, mas também muito estruturada, com base nas recentes pesquisas, né? Com base no que tem mesmo de falado em livros. Eu vejo que principalmente o board gosta muito disso. Puxa, ela não está falando de qualquer lugar, né? Ela está falando de um lugar referenciado, muitas vezes até científico. Então, às vezes, a gente começa com um pequenininho, uma horinha, né? Agora que está na pandemia, uma horinha de live falando sobre agilidade emocional aqui para o board. E depois a gente vai. E já fiz reverso também. Vamos começar com todos os coordenadores, com todos os especialistas. E aí, o que tem acontecido até numa das últimas empresas que eu atuei? O board ficou sabendo do burburinho que teve, porque a galera falou, gente, amamos, que legal que a empresa está olhando para a gente nesse lugar de emoção.
Pronto, não precisa mais nada. Já pode estar zerada. E aí eu vejo que mesmo a gente tendo começado por um nível mais da hierarquia, né? Por um outro nível da hierarquia que não o board falou, eu quero, porque tá todo mundo falando, todo mundo curtindo, nota 10, espera aí, deixa eu entender o que é isso que vocês estão fazendo. E aí, num dos últimos talks, a diretoria entrou também, porque falaram, a gente quer saber. Então, dá para atuar de todas as frentes, mas o que eu vejo que precisa é o RH tá, de alguma forma, ele acredita naquilo, ele acredita na abordagem, ele acredita na consultoria que ele contratou, ele tem confiança e ali a gente cria, sabe? Co-cria juntos. Eu gosto muito de ouvir a necessidade da empresa, ouvir os detalhes, o que está acontecendo, o que de fato a gente precisa levar e aí para amarrar tudo isso também, para que quando eles me escutem, eles falam, isso tem a ver com a minha realidade. Ela está falando do que acontece de verdade. Então tem que ser algo real. E aí, quando você faz uma primeira vez, eles falam, legal, quero mais. Então, é isso que tem acontecido. Só uma curiosidade que eu ouvi falar de agilidade emocional num módulo, pela primeira vez, no módulo de pós-MBA que eu fui fazer em Berlim. E a disciplina era, a gente tinha que ler o artigo da Susan na Harvard Business Review, era um pre-work do módulo de felicidade. E, de fato, o que a gente viu nesse módulo, né? A gente partiu, né, como eram todas executivas, né, e Berlim, né? Então, não era uma brasileira, por acaso. Essa matéria foi única dada por uma brasileira que mora e é professora da European School Management and Technology, ISMT. E o que acontece? A gente começou justamente vendo, né, todo o impacto, todas as pesquisas que mostram o impacto da felicidade, né, nas empresas, nas organizações, nos resultados, na produtividade, etc., na sustentabilidade. E a agilidade emocional, então, foi usada como a metodologia para que a gente lide melhor, né, com a nossa emoção e que a gente mais rapidamente esteja pronto para alcançar o que se espera, para produzir, para performar e tudo mais. Então, só a curiosidade que eu quis compartilhar. Muito bacana, é uma ideia muito, muito diferenciada mesmo, né, do que a gente tem aprendido no automático aí, né, tanto que ganhou a ideia de gestão do ano pela Harvard Business Review, esse trabalho da Susan, o livro dela está em top 10 de tudo quanto é lugar, e eu gosto muito dessa simplicidade que ela traz, né, ela traz muito que essa pesquisa dela em emoções, esse lado emocional, começou com uma história muito pessoal. Ela perdeu o pai muito jovem, de um câncer severo, o pai tinha 42 anos, parece, ela tinha 14, né, e ela não sabia lidar com aquilo. E aí, uma professora dela falou, por que você não faz um journaling? Por que você não faz um diário? Escreve tudo que está aí. E ela falou que ela começou, então, a escrever, e aquilo a foi ajudando a processar todas aquelas emoções, sentimentos, medo do futuro. Ela tinha mãe com alguns irmãos, né? Ela morava na África do Sul, ainda com toda aquela história de apartheid, que de alguma forma, né? Assim, meio como o Brasil, um racismo estrutural até hoje. E aí ela foi lidando com tudo aquilo e resolveu fazer psicologia e estudar um pouco, né? O quanto quando a gente se conecta com essas emoções, dá uma voz para elas, quando a gente sabe lidar, isso traz uma cura para a alma mesmo, né? E nos ajuda a ter mais consciência dos próximos passos. E a gente toma lugar naqueles próximos passos com muito mais força, né, empoderamento ali, com as rédeas nas próprias mãos, né, como fala a antroposofia, né, Fê? Então, essas rédeas nas próprias mãos, assim, a gente consegue ter mais consciência. Então, quem um dia puder ler o livro com toda essa história da Susan, é muito bacana. E é algo que eu sempre indico, né, todos os meus treinamentos eu falo, tenha um diário, né? Isso vai ser muito importante para essa nossa conexão com o emocional. A gente aprende muito sobre a gente, aprende sobre nossos
padrões, sobre os nossos gatilhos, né? Consegue ter uma visão e a partir daí lidar com isso. Muito, muito bacana. Aqui, Adriana, eu queria fazer uma pergunta, Débora, se eu puder. Vocês estão me ouvindo? Claro, tá sim, Adriana. Legal. Eu tenho uma pergunta para a Bel e para a Bia em relação ao RH, né? Porque o RH é tão humano quanto os líderes, os gestores, os empregados, né? Acho que a gente também faz parte, para a gente também é uma jornada e a gente também foi pego assim de surpresa com isso. Tem algo que vocês fizeram a mais ou diferente para preparar os RHs, né? Porque acho que um dos desafios é isso, como é que a gente traz para a liderança, mas como é que a gente também está preparado. Eu acho que naturalmente, genuinamente, o RH já tem mais essa forma humana de ser. Mas enfim, acho que também vale aí a atenção, às vezes algo a mais para o RH. E minha segunda pergunta seria, se vocês hoje, né, fossem começar tudo de novo, tem algo que vocês fariam diferente? Algo que foi um aprendizado que vocês, nossa, putz, se eu soubesse disso, ou o meu conselho para quem for, né? Começar a trazer esses temas mais humanos, tragam dessa forma, ou acrescentem isso, não sei. Aí pode ser o que vocês acharem. Perguntas, hein, dona Adri? Bia, você quer começar? Agora meu pedido é estratégico, até para eu pensar um pouquinho. Vou começar pela segunda. A segunda, o que eu faria diferente? Eu acho que eu buscaria envolver todos, né? Então, a gente usou a estratégia de começar pela alta liderança e fomos até a média liderança. Né? A média não, mas a gente foi até aos líderes de fato que fazem desenvolvimento de pessoas, né? A gente não pegou a liderança de projeto, né? E a gente, por ser um banco digital, tem muito líder tocando squads e tudo mais, né? Então a gente não abarcou. E acho que isso faz diferença, né? E aí depois, no final, a gente fez uma palestra da Débora para todo mundo, né? E foi muito legal, Bia, que você lembra que essa palestra, eu achei muito interessante que vocês convidaram os familiares também. Eu achei o máximo, assim, super inclusiva, tá? É para todo mundo do Digio, mas também é para os familiares. Foi muito bacana isso. Foi verdade. A gente, em alguns conteúdos, a gente faz isso, né? Não todos, mas em alguns conteúdos a gente convida os familiares, conteúdos humanos, né? E não organizacionais necessariamente, somente. E o que acontece? Eu, claro, sem dúvida, tendo a oportunidade, acho que é uma estratégia que envolva todos e de forma até mais profunda, a gente acabou envolvendo todos, mas de uma forma mais profunda, eu acho que é fundamental, né? Porque realmente aí sim você vai ver com muito mais velocidade a transformação, né? Então, acho que isso eu mudaria. Claro que a restrição foi financeira, né? Então, nesse caso, para 21, temos aí o que pensar. Para 20 era uma questão de possibilidade mesmo, né? Agora, o RH do RH, né? A gente brinca muito na pandemia. Quem é que está cuidando da gente, né? E como a gente está se cuidando, né? Então, hoje em especial, eu estou aqui vendo as mensagens pulando. Eu fiz uma surpresa para o meu time, né? E está sendo entregue a surpresa. E é uma delícia, né? Se cuidar, né? E essa surpresa é justamente para eles lembrarem de se cuidar, né? É uma caixa box chamada Cuidar de Si, que eu ganhei há uns 2 meses atrás e agora eles estão ganhando. Porque é isso, né? E aí eu tô aqui na casa, mudei sábado para cá e domingo de manhã eu passei muito tempo escrevendo os cartões, né? E aí é isso. E aí o grande recado no cartão para todo mundo é o mesmo: cuide de si, né? Lembre-se que isso é o mais importante. Não tem nada mais importante do que cuidar de si. Porque, né, eu brinco, né? Nessa semana é a terceira live, e nas outras 2 eu falei a mesma coisa e vou falar aqui de novo, né? A gente não estamos, infelizmente, né? Eu tive 3 viagens canceladas, 3 ou 4 viagens canceladas. A gente, infelizmente, não estamos viajando de avião, né? E aquela frase que a gente nem mais ouvia, né? Do tipo, antes de colocar a máscara no outro, coloque primeiro em você, mais do que nunca a gente tem que lembrar, não por conta da máscara,
né? Eu tenho uma caixa de máscara aqui ao lado, não por esta máscara, mas a gente tem que lembrar que para dar o melhor para o outro, a gente precisa primeiro dar o melhor para si mesmo, né? E acho que esse é a dica, Adriana. O RH precisa primeiro se cuidar, precisa primeiro se olhar, para depois poder dar o melhor para a organização. Sim, muito legal. Obrigada por compartilhar. Foi ótimo ouvir a Bia, porque eu consegui assimilar aqui a minha resposta. Eu vou dizer por que eu fiquei tão loading quando a Adri fez a pergunta, eu fiquei com aquela coisa meio... Porque eu acho que as suas perguntas estão conectadas no nosso cenário, no aspecto de aprendizagem, assim. Então, vamos lá. Durante como se não bastasse a pandemia, a gente estava no meio da pandemia sem rede de RH. A gente, na verdade, teve uma mudança, né? A nossa rede anterior saiu da organização e a gente contrataria uma nova pessoa. E aí entrou a pandemia e essa pessoa não sentiu que seria o momento de sair da atual posição para começar esse desafio. Seria, de certa forma, até não profissional, né? A pessoa sair e deixar o negócio. Isso significou para a gente uma mudança que seria de um mês. Então, interinamente, a minha gestora ficou como head de RH e eu interinamente fiquei no lugar dela. Seria algo de um mês, virou 6 meses. Então, no meio da pandemia, estávamos todos muito sobrecarregados, né? Teve um lugar aí a gente estava literalmente plano de guerra, assim. A gente olha para trás hoje, né? E fala, caramba, que semestre foi esse? Foi muito difícil, não só por conta da pandemia e todas as adaptações que a gente já conversou aqui, mas porque a gente estava com muita gente a menos no time, né? Muitos soldados a menos no time. Então, eu acho que isso, Dri, nos trouxe pouco espaço para a gente cuidar da gente, né? E porque a gente tinha que segurar a onda da organização. Naquele momento era quase uma situação, diferente da do avião, acho que a gente fez ao contrário do avião, era quase uma situação de guerra, assim, que a gente tinha que... E aí acabamos não cuidando tanto. E para mim, então, conecto as duas perguntas, porque a gente não fez muita coisa de forma especial para o nosso time. Talvez algumas coisas que foram dadas para a organização tocaram o nosso time, mas olhando especialmente, sabe, com esse olhar de, pô, vou falar com este grupo, não. Mas, e justamente é isso que a gente faz, que eu acho que a gente, olhando para trás, deveria ter feito diferente. Mas foi muito bom escutar a Bia, porque agora a gente já está todo mundo, né, nas suas devidas posições. Nosso novo head de RH entrou em junho, e enfim, todo mundo, de certa forma, voltou para a vida normal. Eu acho que ainda é momento para isso. Então, eu gostei muito da dica da Bia, estou aqui já anotando para a gente fazer algo. E eu acho que isso é muito oportuno, porque eu comentei com a Débora também, né? E eu acho que é muito legal olhar para isso com um pouco de jogar confete na cabeça, né? A gente tem que jogar um pouco de confete na nossa cabeça em RH, né? A gente é um pouco área underdog, né? A gente sente que a gente faz tudo, mas nunca é suficiente. Caramba, vamos olhar e vamos comemorar. Então, essa tem sido a minha provocação. A gente recentemente fez uma pesquisa de transformação, né? A gente faz pesquisas que chamam Transformation Survey para medir a nossa evolução na transformação. E a gente fez um pulse, né? A gente pulsou, pegou algumas perguntas e fez agora em julho a medição. O nosso NPS Brasil, ele era eu até anotei aqui para falar o número com vírgula, hein? O nosso NPS, ele era de 39,2 e ele foi para, isso em dezembro do ano passado, e ele foi para 62,7. Então, a gente imagina assim, né, uma pandemia. A gente manteve o nosso resultado organizacional, então a gente não parou em momento nenhum, não tivemos lockdown, então as pessoas continuaram na rua. A gente entregou o nosso resultado, está entregando o resultado e o nosso NPS subiu de 20 pontos. Se a gente não olhar para isso e falar, cara, parabéns pra gente, tá errado, né? Então eu estou provocando muito isso internamente e vou levar a Bia essa ideia de fazermos algo especial para cada um time dentro de RH. Então foi ótimo te escutar antes de responder. Eu convido a fazer algo com arte, Bel.
Ai, meu Deus, Fernanda já está trazendo aqui uma sementinha. Gostei. Palermo. É verdade. Nossa, a Fê tem um trabalho lindo com arte e desenvolvimento. Ó, temos próximo talk, às 11h30. Próxima palestra. Próxima palestra podem saber mais sobre isso. Muito bom. E a Bia é dessas, viu? A Bia, quando encontro com ela sempre tá com uma caixinha ali. Ela me mostrou essa caixinha que ela recebeu. Ela sempre tá com uma surpresinha, um mimo, uma coisa, né? Esses dias eu vi que o Digio chamou o pessoal do barzinho perto deles, de pagode, para fazer um happy hour para as pessoas. Olha que fofo, que demais. Pegou lá, né? A banda que legal. O grupo musical que toca no posto, né? O pessoal gosta muito do posto, aí a gente convidou esse grupo musical para o happy hour. Então, 11h30 legal. Fala disso, a importância da arte para a conexão humana. Muito legal. Eu e a Cris vamos estar. Muito bom. Cris, você quer falar algo sobre esse tema? Eu quero, até falando em resposta à Adriana, há umas 2 semanas atrás, uma cliente nossa de uma empresa grande também nos contactou, falou: Cris, a gente, ela é engraçado, né? Porque ela já começou a frase assim: tá todo mundo precisando de um abraço hoje, né? E a gente precisa, a gente vai fazer um HR Day, né? E aí, quem cuida de quem cuida? Porque o RH, ele é um catalisador ali, né? Então, e foi exatamente essa demanda, para que a gente pudesse falar com essas pessoas do RH de forma a acolhê-las, dar um abraço. Ela falou: eu quero que as pessoas saiam dessa palestra, desse talk, desse trabalho, né? Dessa 1 horinha, como disse a Deb, que elas se sintam abraçadas, que elas se sintam acolhidas, que a gente que elas vejam que tem que a gente está cuidando delas também, porque tá tão puxado, né? Tá tão demandante esse período, principalmente para a área de recursos humanos, que a gente precisa olhar para dentro, né? Então, ela começou, e foi um briefing até emocionado, assim, emocionante mesmo, porque ela trouxe, está todo mundo precisando desse abraço. E então acho que é super pertinente, né, o que você traz agora, porque é uma das áreas talvez mais fragilizadas e demandadas nesse momento, nesse período. É verdade, Cris. E aí eu gostei muito do que vocês falaram também, do que a Bel trouxe, da celebração. E não só no RH, né? Eu tenho visto quanto que às vezes as pessoas celebram pouco, ainda mais no período que a gente está passando. E algo que eu tenho falado é que a celebração, ela diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumenta, né, o nível de endorfina, que é o hormônio mais do prazer. Olha só que legal! Né? Imagina esse período, né, burnout, tudo quanto é coisa, que os níveis de estresse estão muito mais altos, todo mundo cheio de cortisol aí. Se não puder tomar o banho de floresta, que eu falei esses dias eu coloquei no LinkedIn, vai tomar um banho de floresta, nem que seja com a plantinha aí da tua casa, para diminuir esse nível de cortisol. Mas a celebração também faz isso com a gente. Fisiologicamente é importante que a gente celebre, né? Além de gerar conexão, fortalecimento, autoconfiança, também vai diminuir aí o nível de estresse. Olha que bacana, simbora aí celebrar. Eu usei esse aprendizado, a gente teve na semana passada uma reunião de time para falar sobre os resultados da Pulse, né, dessa pesquisa, e é engraçado que a gente está numa pegada tanto de alta performance, que a gente já estava assim, nosso NPS foi para 62,7, a gente já queria fazer plano de ação para aumentar. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, calma. E aí eu provoquei muito o time, eu falei, que horas que a gente vai, né, celebrar? E aí o que a gente fez foi, apresentamos os resultados, e aí a gente começou a falar sobre o plano de ação, e aí depois a gente fez aí eu sugeri um brinde. Então a gente deu 5 minutos para as pessoas pegarem o que quiserem para beber, podia ser um vinho, era final de dia, né? Podia ser um vinho, um chá, o que quisesse, né? Uma cervejinha. E a gente brindou e agradeceu, né, em nome da organização por aquilo tudo. Isso assim, foi uma coisa super simples, um brinde virtual,
e que eu acho que talvez traz um pouco disso, né? Desse lugar de celebrar e de reconhecer, tão importante. Outro ponto que eu tenho trazido também, vocês devem ter me ouvido falar, é o quanto que nesses momentos também é importante a apreciação, né? A apreciação é uma das necessidades mais fortes do ser humano, porque ele leva para aquela sensação de que, puxa, eu contribuo, né, na vida de alguém, eu contribuo para o todo dessa organização. Então, esse agradecimento, não só um elogio vazio, mas um agradecimento, puxa, olha, quando você fez aquilo, o impacto que isso teve na minha área, no meu dia a dia, no meu trabalho, né, obrigada. Isso também gera essa sensação de pertencimento, gera uma sensação de contribuição e também gera muito mais conexão entre as pessoas. Então, se a gente está falando que de alguma forma a gente está desconectado fisicamente, né, é uma forma também de aproximar as pessoas e de gerar também essa autoconfiança. Então, na mesma linha da celebração, eu tenho convidado muito as pessoas a fazerem mais essas apreciações, sabe? Puxa, fala aí para o time quanto que tem sido importante o apoio deles, a fidelidade, o engajamento deles para a entrega de todos os resultados, né? Às vezes a gente acha que, é óbvio, eles sabem. Não, mas ouvir você falar, né? Puxa, faz uma diferença muito grande. Então, eu vejo que todos esses temas também, de alguma forma, passam por agilidade emocional, que é você perceber também o impacto que a tua ação traz ali no emocional do outro, né? E nutrir um clima, um ambiente emocionalmente saudável também. Eu acho que isso tudo faz parte. Faz sentido, meninas? Não, eu acho que faz todo sentido, definitivamente. O que eu sinto é que o tema de reconhecimento, ele já é um tema recorrente nas organizações, e eu acho que um dos mais difíceis de se tratar, porque ele é muito do indivíduo, né? Tem gente que gosta de um obrigado público, tem gente que quando você faz obrigado público a pessoa se sente meio, não, né? Enfim, eu acho que ele tem que ser muito customizado, né? O reconhecimento. E eu acho que nesse momento ele é ainda mais importante, porque tá todo mundo na milha extra, né? E por isso que eu trouxe a minha fala de assim, né? De recursos humanos para recursos humanos, né? O que eu digo a gente fez muita coisa para todo mundo que incluiu recursos humanos. A Bia estava falando da caixinha, a gente fez uma caixinha para casa de todos os funcionários, foi uma logística maluca. A gente mandou um bolo para as pessoas fazerem em família, mandamos joguinhos para quem tivesse criança, mas aquilo foi para todo mundo. Então, eu acho que tem um olhar, mas assim, é você que eu quero reconhecer, né? Não é o todo que a Débora traz, que eu acho que é importante da gente colocar isso de uma forma especial e customizada. Bem, a Débora, não sei se ela se lembra, mas meus pares, né, eles estavam pedindo durante o processo de diálogo e conexão um feedback, mas assim, um feedback completamente de pontos de melhoria, né? E eu falei, a gente não vai fazer enquanto não fizer uma sessão só de apreciação. E aí, de novo, eles estão insistindo e de novo eu estou insistindo. Eu falei, a gente não vai fazer enquanto não tiver uma sessão única de apreciação. Então, e de fato, eu tive na quarta-feira uma conversa com síndicos. Uma pessoa pediu para eu falar sobre a questão emocional, né, com síndicos, nos condôminos, né, em condomínio. E eu falei justamente assim, poxa, por que não tem, além daquele caderno preto maldito, né, onde tem todas as reclamações do condomínio, eu falei, mas por que não tem um caderno todo colorido de feedback positivo, de reconhecimento? Por que eu não posso reconhecer a minha vizinha por aquela gentileza, né? E inclusive, uma vizinha minha tinha entrado, né? Ela falou, adorei, tal, porque eu usei o exemplo dela, ela é uma vizinha maravilhosa. Então, assim, a apreciação positiva, né? Positiva é pleonasmo. A apreciação é algo que a gente tem que promover na organização. Vou promover uma sessão única, tá? Disto. E aí, falando um pouco da Bel, sabe o que me lembrou, Bel? Essa semana a gente teve o Dia do Cliente, a gente teve uma palestra da Disney, não foi falada nessa palestra da Disney, mas eu fiz o curso com o Alexandre Slivnik lá em Orlando. E uma das coisas que mais me marcou quando a gente estava visitando o Epcot Center, no bastidor, né? Que quando você entra na Disney, no Digio, eu não implementei isso ainda, mas na Inmetrics eu tinha implementado, que é a minha empresa anterior, que era o seguinte, quando a pessoa no onboarding, antes da verdade do onboarding, a gente levanta todas as preferências. Levanta o número de sapato, o número de camiseta, bolo que gosta, o que não gosta, como gosta de ser reconhecido. A Disney faz isso.
chocolate, a Bia gosta de bolo de coco. Que a Isabel não gosta de reconhecimento público, a Bia gosta. E aí, eles fazem isso já na admissão. E a partir daí, eles customizam todas as experiências para o colaborador, né? E, então, só lembrei dessas variáveis aqui para compartilhar com vocês. Eu e minhas ideias. A Bia cheia de ideias. Gente, que delícia de conversa. A gente já está finalizando, até passando já um pouquinho do tempo, né? Que eu falei para vocês que ia ser até 10h30, já são 10h33. Quero agradecer a cada um. Quero fechar com uma frase do Daniel Goleman, que foi esse corajoso, um dos primeiros a falar aí de emoção dentro do ambiente corporativo, né? Então ele fala o seguinte: uma compreensão mais completa do seu mundo interior pode melhorar sua capacidade de criar estratégia, inovar e gerenciar organizações. Olha só que bacana, né? Muito, muito inspirador. Então, quero agradecer a Bia e a Bel por terem co-construído isso aqui junto comigo, agradecer aos meus parceiros da EIT que estão aqui e convidá-los, né? O Roadshow continua, daqui a pouco está a Fernanda Abrantes falando sobre arte e desenvolvimento, também no Zoom, às 11h30, um talk imperdível, muito gostoso, um olhar bem diferente para a conexão, né, Fê, desenvolvimento dos grupos, então tá imperdível. Contamos com vocês, muito obrigada pela participação, todo mundo que veio, foi uma conversa deliciosa. Bel e Bia, obrigada de verdade, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada, gente. Super obrigada, viu, pela oportunidade. Foi uma alegria começar a sexta assim. Sem dúvida. Muito bom, tivemos até Sexta já é bom. de bom dia. Exato. Sexta já é bom. Começando assim fica mais gostoso. Mais Obrigada. gostoso.